Vamos ver o vídeo aqui do O Analista falando sobre o Yami, o espada mal compreendido. Vamos ver se eu vou concordar ou não. Eu acho o Yami um péssimo personagem. Eu odeio o Yami. Eu acho que ele prejudicou muito a história quando ele tem a E se eu te disser que o transformação Yami lá do Zero. Então, vamos ver o que ele vai falar aqui, porque acho difícil mudar minha opinião, mas eu tô aberto aqui. Vamos ver se vai trazer aí a filosofia brava aqui ou vai trazer só power scaling. E se eu te disser que o Yami só não derrotou geral no Rua com o Mundo porque o cachorrinho dele tava lá também? Fala Não, mano. A luta até aconteceu em off-screen, o Kubo só não queria mexer com isso, mano. Tá, foi uma bosta. Foi uma bosta, foi uma bosta, foi uma bosta. Fala aí, meus analistas, show, Luke aqui mais uma vez. E hoje vamos falar sobre o espada mais burro de todos os 10 principais, Ah, isso é verdade. perdendo só pro Wonder Ways. O Wonder Boys nem cérebro tem, né? Não dá nem pra chamar ele de burro. Aquele que vivia só pra comer e dormir, já que podia fazer isso pra acumular indefinidamente poder espiritual. E teve a vida mais gostosa entre todos os espadas. Aquele que prefere perder um braço do que usar a pesquisa pra entender os níveis de seus oponentes. É o homem! Fala dele! Aquele além do Ukiyoha ter uma segunda etapa, o espada mais skin da game de todos, senhoras e senhores, Yami Largo. É o Yami gordo, basicamente, o nome dele. Mas antes, vocês já sabem, se inscreve no canal, mano. Somos 21 mil analistas nesse Brasilzão, e quanto mais, melhor. Mais gente pra debater e fomentar ideias e críticas sobre nossas obras favoritas. Então bora lá, se inscreve e deixa o like. E se curtir muito o canal, aproveita para se tornar membro. Temos vídeos exclusivos e acesso antecipado pelo preço mais barato que um pão de queijo. É literalmente 2 pila. Então, caso tenha interesse, junte-se a nós. E um muito obrigado aos membros Vicente Silva, Nemo e a famosa Dark AMVs. E eu peço que confira o meu livro ali na descrição. Caso tenha interesse, é uma história que eu gostaria muito que Inclusive, já fiz vídeo sobre esse livro. tivesse Eu revisei o livro dele, inclusive. mais a visualização de vocês. Então fica aí o Então, convite. quem curtir Dark Fantasy gostosas e combates com estratégia, podem ir lá ver o livro dele. Pois bem, bora meter bala 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 bala. Yami Largo, o maior plot dos espadas. Mano, até na ironia me deixa com raiva. Eu admiti que eu gostei muito quando vi pela primeira vez a revelação de que Mano, olha a pata de macaco dele! Olha essa pata de macaco! Que horroroso! Que horroroso! Que horroroso! ele era o espada número 0. Foi inesperado e surpreendentemente esquisito pensar que os últimos seriam os primeiros nesse caso. E essa também foi outra grande promessa do Kubo. O peso de Yami no começo não era nada se comparado ao momento em que ele fora revelado como o espada 0. Continuou com peso 0, inclusive. A situação se converteu de só mais uma luta para a luta contra o espada mais forte está prestes a começar. Cara, eu não vou conseguir falar nada nesse vídeo, só vou passar raiva. Eu só vou ficar puto. Não importa o que ele fale. Ele tá falando só tudo certo, mas eu só vou ficar puto, porque eu odeio essa parte. Pelo menos parecia ser essa a nova proposta do personagem naquele momento. Agora um pouco sobre o Yami na forma base. A começar O Yami na forma base, eu acho interessante, porque o Yami e o ser Ukiyoha, essa a nova proposta do personagem naquele momento. Agora um pouco sobre a dinâmica deles na história é a dinâmica do Vegeta e do Nappa chegando na Terra, né? Então ele tinha um potencial. O design dele não acho ruim. Ele podia ser um personagem bom. Ele tinha características que poderiam tornar um personagem bom. Mas infelizmente o Kubo só pisou na bola pra caralho. Cagou tudo dessa parte. o Yami na forma base. A começar que ele tem o segundo Iero mais resistente de entre todos os espadas, perdendo apenas para o Noitra. Mas por ser burrinho e preguiçoso, ele acabou não desenvolvendo bem a sua habilidade de pesquisa, e por isso ele acaba subestimando seus adversários e não sabe exatamente o nível de força de seus oponentes. Assim, recebendo ataques como os que arrancaram seu braço contra Ichigo. Então, ele tem uma ótima resistência, só que não utiliza da maneira mais inteligente, e acaba sendo precipitado e tomando ataques que normalmente seriam evitáveis. Ainda assim, ele foi capaz de tancar um Spranger do Ryu e também as minas terrestres anti-arrancar como se fossem nada. Além disso, ele foi tão resistente contra Yoruichi que quando ela atacou, o próprio braço dela acabou sendo danificado no processo. E até por isso que eles fazem aquelas luvas maneiras pra ela contra o Aizen. Uma coisa que eu gosto muito do Yami é que ele tem a habilidade exclusiva de absorver almas humanas com baixo poder espiritual. É exclusiva? Não lembro não. Isso aqui, novamente, é uma referência a Dragon Ball também. E as acumular indefinidamente. A área do alcance Eles chegam na cidade, destroem tudo e tal. é bem grande e eu diria que é aproximadamente de alguns bairros. E isso é um aspecto muito interessante de seu personagem. A capacidade de absorver reatos menores, somada com a questão dele em se alimentar e continuar acumulando, e assim descansar para manter a energia consigo, faz ele ser praticamente uma bomba ambulante de energia, se for Sim. parar pra pensar. Uma bomba ambulante e ultra subestimada pela fanbase. E nós já vamos
Ah, o cara vai me meter power scaling, mano. chegar lá. De todo modo, minha habilidade favorita continua sendo as balas. Isso porque, além delas serem 20 vezes mais velozes que os Cirrus, ele também fica spamando elas que nem um idiota. O dano é bem menor, mas ainda assim eu acho isso sensacional. Mas ok. Indo direto ao ponto, não temos dúvidas de que o Yami é o mais fraco entre as espadas, em sua forma base, pelo menos. Ele é cotado como o número 10 exatamente por isso, além de ser burro e não saber usar direito suas habilidades analíticas. Tá mal, Ele hein? é praticamente poder bruto puro, indo pra cima dos inimigos com o que ele tem em Evral, mas na sua Resurrection as coisas mudam completamente. Sim, hoje eu vou te provar por A mais B que o Yami é a espada mais forte do Aizen. Isso Se você quiser falar da quantidade de energia espiritual, ok. Tipo, ele tem muita energia. Energia pra caralho. Só que quando você só tem uma água descontrolada e você não consegue fazer com que ela vá para a direção que você quer, não serve pra nada, entendeu? O negócio é que você tem que ter muita energia e saber usar, né? Direcionar pra onde você precisa. não significa que ele venceria com 100% de certeza todos abaixo dele. E eu também não vou usar nenhuma frase ou algo do tipo que afirme diretamente que ele é o mais forte e pronto. Não. Meu objetivo aqui é fazer comparações, teorizar com os fatos apresentados e chegar a uma resposta plausível. E para começar, vamos falar sobre a questão do Aizen. Sim, Aizen tinha medo de enfrentar Zaraki e Byakuya ao mesmo tempo que ele teria que lidar Sim. com o Capitão Yamamoto. É claro. Isso aí é na minha perspectiva, é uma mudança de plot de última hora do Cubo. Por quê? Se vocês não se lembram, o plot que estava ocorrendo era a Orihime tinha decidido usar o poder dela para fazer a Hogyoko retroceder ao ponto dela não existir mais. E aí, tem toda uma parte muito legal com a Orihime nesse ponto do Ecomundo, que ninguém lembra, obviamente, porque as pessoas assistiram só o anime. E ela é espancada pelas duas facções lá, o Grinjal arranca elas pelo meio pelo que elas fizeram. Ela dá tapa na cara do Ukior, enfim, muito braba. Mas ele tem esse plano. Ela tem esse plano de fazer isso. E o Aizen queria usar ela para fazer com que a Hogyoko não se desgastasse enquanto ele criava os arrancas. Isso era uma coisa legal, né? Porque demonstrava interações ali dentro dos planos, gerava situações interessantes. Mas aí depois, né, o autor fala que na verdade tudo isso era um plano falso, e o plano verdadeiro era para atrair a atenção dos Shinigamis, para eles levarem um contingente de força para lá, para dividir as forças e assim ele ter uma capacidade melhor de ir na guerra. Tanto é que ele não tinha medo só de lutar contra o Byakuya e com o Zaraki. Ele tinha medo de lutar com a Unohana também. Aí como que ele conseguiu manipular tudo certinho pra eles irem lá, hein, mano? Você só esquece. É o Cubo, é o Aizen. Mas. Então eu não gosto dessa mudança de plano. Mesmo que tenha sido algo que o autor planejou, eu não acho que a execução foi boa. Claro que ele tinha o Wonder Ways para lidar com as chamas do Zanpakuto todo velhinho, mas mesmo assim sabemos que ele tinha muito mais no seu arsenal. Por isso eu tenho que elaborar a seguinte tese por aqui. O Yami era a bomba atômica do Aizen. Sabemos que ele acumula infinitamente energia espiritual e que seus ataques eram simplesmente avassaladores. Aqui, cara. Sabemos que ele acumula Essa explosão aqui, cara. Se a gente for ver o que tá atrás dela, que não dá pra ver, deve ter sido explosão do tamanho de uma cidade. infinitamente energia espiritual e que seus ataques eram simplesmente avassaladores. Ele poderia sim acabar com o Fake Karakura inteira se ele fosse lá e lutasse, mas isso Acabei de falar. também afetaria seu próprio time. Além de Ninguém ia ligar, mano. Os caras atacaram, dar a mãozinha assim, desviar o negócio, porra. Mó bucha do caralho, o Yami, porra. O Kubo arranjaria qualquer desculpa para o Yami não conseguir afetar os outros espadas. interferir nos planos do Aizen em analisar o crescimento do Ichigo. Por isso era mais vantajoso para Aizen que o Yami permanecesse no Recomundo, onde ele teria ainda mais Aí poder. tem tudo isso que é pra justificar e tal, mas pra mim só foi uma execução narrativa muito fraca que prejudicou não só a ideia anterior, mas essa ideia. Então, eu não gosto. É o arco que eu menos gosto de Bleach, é a Guerra de Karakura. Da atmosfera Isso aqui é Guerra de Karakura, inclusive, tá? Pra quem não lembra, essa parte acontece dentro da guerra. do local, que aumenta o poder dos Hollows, e também enfrenta grandes oponentes que tinham chance de interferir nos planos do Aizen. Tudo certo até aí? Tenho certeza que já tem uma galera me xingando e dizendo: "Ah, mas ele não usou tudo que tinha. Ah, mas o Yami é uma farsa e aquilo não é uma..." Cara, a gente, na verdade, nem viu o Yami usar nada. A luta acontece toda em off-screen. Quando a gente volta lá, eles já foram derrotados. O Byakuya e o Zaraki começam a brigar entre si. De tão inútil que o Yami é. Aí é porque isso, é por que eles, narrativamente, por que eles começam a lutar entre si? Pra que passe tempo suficiente deles lá ocupados com algo inútil.
Porque se os dois se juntassem pra lutar com ele, o próprio autor meio que percebeu que eles iam vencer muito rápido. Então eu vou fazer o Byakuya lutar contra o Zaraki e ter uma luta um versus um. E isso vai fazer com que eles fiquem tempo suficiente lá no Ecomundo. Segunda etapa, canal lixo. Tá, agora a gente vai falar um pouco sobre a segunda etapa do Yami. Aquela outra forma dele confirmada sendo uma segunda etapa? Não. Em lugar nenhum temos essa confirmação. E eu poderia terminar por aí, mas ainda tem alguns argumentos a favor e outros contra essa tese. O primeiro que colabora com ela sendo uma segunda etapa é a questão da própria inteligência do Yami. A ausência dela, né? Eu pelo menos duvido que ele sequer soubesse que existisse algo como uma Exatamente! segunda etapa. E aí você pode falar, mas o Kyoha disse que ele era o único que tinha uma segunda etapa. Sim, isso é verdade. Porém, o Yami diz uma frase bem interessante quando muda de forma. Ele diz, gostei de vocês, eu nunca estive tão furioso, ou irritado, antes. O que dá a entender que naquele momento, ele poderia ter desenvolvido ali mesmo a segunda etapa dele. Assim... É que vamos lá, a gente tem que definir bem o que é a segunda etapa, né? Porque existem pessoas que falam que a Resurrection do Kyoha, a forma base, ela é só uma Resurrection incompleta. É como se ele estivesse segurando, entendeu? Em vez de soltar a Resurrection total, ele dá uma travada ali só pra sair um pouco do poder. E aí é um aumento significativo e ele usa isso como armadilha. Essa é a minha Resurrection. E aí a pessoa acha que aquele é o poder todo dele, sendo que ele tem uma carta na manga, que é a segunda etapa. Em nenhum lugar eu acho que tem escrito que é impossível você ter várias formas de Resurrection. Porque existem, por exemplo, as bancais, quanto mais velhas e mais o usuário tem autoconhecimento sobre elas têm etapas diferentes, né? A Senbonzakura Kageyoshi, o Senbonzakura Kageyoshi, a bolha lá, é o Senkei o nome, a Senbonzakura Kageyoshi Shuhei Hakuteiken, a do Yamamoto tem a Norte, Sul, Leste, Oeste, a do Ukitake tem Kisho Tenketsu. Então tem várias etapas dessas bancais, né, antigas, de pessoas que têm muito autoconhecimento. A própria o Hitsugaya desenvolve uma, entre aspas, segunda etapa para a bancai dele. Então, eu acho que uma Resurrection pode sim passar por um processo parecido, né, de manifestação de poder, conforme você vai. Porque é o contrário, né? Tipo, enquanto a Bankai é um processo de iluminação, a Resurrection é um processo de queda, é um processo de selvagerização. Só que aí você pode dizer que é a questão de cada vez mais você ir no núcleo da sua alma selvagem. Um é no núcleo da sua alma elevada e outro no núcleo da sua alma selvagem, né? Então nada impede de você conseguir cada vez adentrar mais e mais e mais nisso, né? Só que a obra não trabalhou muito disso. Então eu acho que todos os arrancas, devido ao treinamento, à capacidade, poderiam ter segunda etapa, terceira etapa, quarta etapa, quinta etapa. Claro que esses nomes são só aleatórios, né? Mas no sentido de ir continuar refinando o seu próprio poder. Porque muitas pessoas acham que Bankai se refina, mas que Resurrection não, porque Resurrection é uma volta à forma anterior que eles tinham antes. Mas não é uma volta à forma anterior. É uma volta ao elemento selvagem anterior que eles tinham. Nada impede deles adentrarem cada vez mais nisso, entendeu? Então, existem várias perspectivas sobre isso. Se eu fosse mestrar RPG de Bleach, essa seria a minha perspectiva. É uma volta à selvageria, e você pode ir cada vez mais adentrando nisso. A Bankai do Gin, exatamente. Ele usa a Bankai dele parcialmente. Ele só usa uma parte do poder e esconde a outra, exatamente. Cadê? O Kubo não tinha dito que se treinar pode chegar à segunda etapa? Então dá a entender que é mais uma forma, mais uma forma... O quê? É mais uma forma do que uma transformação normal. Oh, caralho! Então dá a entender que é mais forte que uma transformação normal. Ok, e não o Kyoha segurando o poder. Pode ser também. Tô falando que existem essas perspectivas, né? Enquanto a gente só tiver um personagem que faz isso, é muito único dele, né? Então a gente precisa de outros elementos que ajudem a gente a compreender melhor esse fenômeno. Não indo contra o dito por Kyoha e adicionando uma nova camada de poder ao personagem. Conclusão. Por mim, eu acredito que sim, aquilo seja possivelmente uma segunda etapa. Pois além de mudar a aparência, também tem todos aqueles fatores citados anteriormente. Também temos o argumento de que o número do Kyoha sumiu quando ele atingiu a segunda etapa, e o do Yami não. Mas isso acontece com todos os espadas, exceto o Yami. Então fica completamente... Atingiu a segunda etapa, e o do Yami não. Mas isso acontece com todos os espadas. Pois além de mudar a aparência, também tem todos aqueles fatores citados anteriormente. Também temos o argumento de que o número do Kyoha sumiu quando ele sumiu mesmo. Atingiu a segunda etapa, e o do Yami não. Mas isso acontece com todos os espadas, exceto o Yami. Então
É. Fica completamente a sua É porque o número dele era um número modificável, né? Dentro da forma dele, com o poder que ele tá demonstrando. vontade. Pelo menos até o cubo confirmar qualquer coisa. Pois é, maneiro. Mas e quanto a outra pergunta? Por que o Yami foi tão fraco em sua luta e não usou tanto os seus poderes destrutivos? Inclusive, tem outra coisa que a gente pode pensar, é o seguinte. Se no anime a gente tiver cenas novas do Grimmjow, provavelmente ele vai usar a Resurrection dele. E se ele mandar um Pantera boladão lá e a Resurrection estiver diferente do que era antes, e aí? Vai mostrar que é possível treinar a sua Resurrection igual uma Bankai. Primeiramente, ele não foi fraco. Vamos falar um pouco da luta dele contra o Zaraki e o Byakuya, onde muita gente fala que a luta foi fácil para os dois capitães, mas isso é só a maior mentira que eu já ouvi em Bleach. O principal argumento para defender essa mentira é a fala do Zaraki, ao dizer que a luta foi chata, mas isso não significa de maneira alguma que ela foi fácil. Só significa que Manter o número pra mim é muito mais uma decisão estética mesmo. o Zaraki estava decepcionado com algum fator. E vale ressaltar que ambos estavam em perfeito estado antes da luta, e após ela, ambos voltam bem feridos, com sangue, e Zaraki... As pessoas desmerecem essa luta, falam que ela foi fácil e tal, porque a obra não demonstra ela narrativamente como algo difícil. Ah, eles estão machucados. Foda-se, entendeu? Então, é mais um problema de como a obra demonstra essa luta, que foi muito mal demonstrado, a gente não tem hype, a gente não tem construção, tentativa e falha, a gente não tem momento de tensão, a gente não tem nada. A gente vê eles começando a luta, algumas porradinhas pra lá e pra cá e depois acabou. É isso. estava sem seu tapa-olho, indicando que ele estava sim. Pois é, tô falando, vamos ver se no anime ele vai usar uma forma 100%. E se ele usa uma forma parcial da Pantera, já mostra que é manipulável a Resurrection. Então você já começa a entrar em outros argumentos que eu comentei mais cedo. Dando sério, né? Você pode falar, eles estão machucados porque eles lutaram entre si, né? Porque a Senbon Sakura ficou cortando o Zaraki. Então isso significa que fácil aquela luta não foi. E por que ele não usou... Não foi fácil porque eles lutaram contra eles mesmos, né? Não contra o Yami. tantos poderes destrutivos? Bom, para responder isso aí eu teria que entrar um pouco no conceito do personagem em si. Não do Yami, mas de outro personagem muito importante, o Arrancar número 35. De acordo com um pequeno conto, Nestle Tonight, Kurapika conheceu Yami no Roiku Mundo e acabou apreciando muito a presença daquele espada, sempre seguindo para qualquer lugar que ele fosse. Yami, no entanto, nunca demonstrou afeto pelo cão, mas também nunca o matou ou sequer saiu do lado dele. E a gente sabe o quão fácil é pro Yami matar os outros. No fim do pequeno conto, é dito que Kukapuro fica com Haribel e as três bestias no Roiku Mundo, embora ele continue aguardando pelo retorno de seu falecido mestre, o que é muito triste. Esse é um personagem que parece representar muito pouco à primeira vista, mas é interessante de notar que o Yami sempre tenta afastar o cão. O aspecto da morte do Yami é a ira. O modo como ele lida com seus sentimentos é através desse aspecto. Ele afasta com violência, xinga e nunca demonstra afeto, pois lá no fundo ele sabe que tudo o que acontece ao seu redor se trata de poder, destruição, e quanto mais ira ele acumula, mais isso tudo aumenta. E o poder só cresce ao ele Imagina se isso fosse trabalhado de fato na obra e não só. Tipo, beleza, isso é colocado na obra, isso dá uma profundidade extra pro personagem. Isso, novamente, como sempre o Cubo gosta de fazer, ele faz a parada de forma simbólica e indireta. Você fica. Chega uma hora que você precisa de um pouco mais de substância, entendeu? Então. Esse é um ponto que é pra se levar em consideração. Mas é um ponto que você fala, porra, cara, podia ter sido melhor trabalhado, entendeu? reter energia espiritual acumulada através de sua gula e da absorção de almas, que ele também pode usar. Então, cara, é muito poder explosivo. E aí vamos ao último ponto, que acaba sendo bem parecido com o do Stark. O Yami se segurou. Como vemos, ele lutou contra muita gente e acabou brincando com eles, principalmente contra Hulk e afins. Apanhou bastante do Ichigo, embora não tenha tido danos severos por conta do seu Iero. Porém, o tempo sempre esteve a seu favor, já que ele cresce indefinidamente. E não sabemos quanto tempo Kurapika esteve próximo a Yami no campo de batalha. Tudo leva a crer que a frase do Zaraki seja uma decepção. Ele se decepcionou com Yami por não lutar com tudo que tinha, e assim, o matar, deixando um gosto ruim na boca apesar de ter enfrentado um oponente que o obrigou a tirar o tapa-olho. As últimas palavras do Yami também implicam que ele não usou todo o seu poder, já que ele reclama com o cão por tê-lo seguido. Se Yami, um usuário com poder absurdamente destrutivo, usasse tudo que ele tinha, ele facilmente aniquilaria também o Kukapuro, um dos únicos seres que ele parecia ter algum tipo de sentimento. E bom, essa é a minha teoria. O poema dele também implica isso. Recupere o que foi perdido, sangue, carne, ossos e mais uma coisa. É um poema curto e que deixa em aberto que ele parece procurar suas partes que foram perdidas. E todas as partes que ele menciona são físicas, exceto pela última, que é deixada em aberto e tem um significado óbvio. Literalmente está escrito na capa do volume, coração. E esse é um poema que conversa direto... Não, cara, mas nada disso aí existe não, mano. Isso aí é invenção aí
dos fãs de Bleach, nada disso existe não, esse negócio aí. Você acha que o título do volume tem alguma coisa a ver? Ainda mais que o coração tá dentro do coração ali, escrito em cima do coração físico dele? Nada disso, cara. Isso aí é baboseira, baboseira. Diretamente com o do Ukyo, onde ele mesmo deixa explícito que o coração é a motivação da vida de todo ser. O que é irônico, pois o Ukyo é vazio. Então sabemos que o Yami tinha um coração. Todo arranca possui um coração. Yami tinha uma motivação para viver, ou pelo menos algum ente querido para defender. E cara, sejamos sinceros, o Yami usou todos os tipos de ser que uma espada podia utilizar. Ou seja, Gran Ser, Ser Oscuras e até as bala 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 bala. Mas falando sério, o cara era forte. Acabou que seu fim foi o mesmo do Stark, desperdício e pouco aprofundamento. Mas não me leve a mal, eu não estou dizendo que isso é culpa diretamente do Cubo. Eu estou dizendo que a culpa é diretamente do Cubo. Cubo Taito, por que você fez isso? Acredito que pro contexto daquele momento, em que tudo estava sendo rushado, o Yami ser eliminado em off pode até ter sido uma boa saída para economizar tempo e dar Isso aí realmente foi. mais importância para outros elementos. Mas bem que ele podia mostrar mais essa luta pra gente em outro momento. Isso aí é foda. Esse arco é uma montanha-russa de aceleração e enrolação. E aí foi um dos editores que o Cubo teve muito problema. Ele falou, cara, quando eu acelerava, ele falava que estava rápido, que era pra diminuir. Quando eu diminuía, ele falava que estava muito devagar, que era pra acelerar. No final, eu não fiz o que eu queria. Ele fala isso. Momento, né? Sei lá, enfim. Mas é isso. Senhores, espero que tenham gostado do vídeo. Eu realmente gostei do Yami depois dessa análise que eu fiz, porque Não, eu sabia que a pronúncia do nome do cubo é Kubo Taito, tá? O Chichi foi a forma americana de escrever o nome dele. É Taito. Mas ó, você vê ele mesmo falando Kubo Taito desu. É Kubo Taito. Tá bom? Quem quiser pode procurar nas entrevistas que ele aparece falando do anime de Bleach. É Kubo Taito. E bom vídeo, né? Bem interessante. Não mudou minha opinião do Yami, mas é bom ter mais pessoas falando sobre esses detalhes de Bleach, já que a gente não encontra muito disso. O Luca foi aceito na seita do Alvejante, então ele agora é um cultista junto de mim. Ele é obrigado agora a falar bem de Bleach, né? Então, se falar mal de Bleach, a gente vai atrás da casa dele. Mas muito bom o vídeo, achei bem interessante. Eu acho que tem muita coisa para se explorar na obra, até para entender os problemas, né, dela, principalmente nessa parte aqui. Então, eu fico muito feliz de ver que ele está crescendo com esse conteúdo de Bleach. A gente conversou, né, no Zap Zap. Ele falou que, cara, eu fiquei com muita vontade de fazer vídeo de Bleach porque eu não aguentava ver as injustiças que faziam com a obra. Ele leu recentemente, né? Ele leu conversando comigo, inclusive. Aí, quando ele leu, ele falou, cara, como que as pessoas falam merda de Bleach na internet, cara? Isso não é possível. Aí ficou com raiva e começou a fazer vídeo. Basicamente o mesmo motivo que eu comecei a fazer vídeo na internet também. que era muito pouco deixar ele pra morrer e tanto faz. E eu também queria ver muito dessa luta dele contra os dois capitães, porque eu acredito que tenha bastante coisa aí ainda que não foi mostrado. Mas enfim, é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Esse é o vídeo do Espada 0 ou 10, se quiserem chamar assim. E a gente tá chegando cada vez mais perto de encerrar a nossa série dos espadas. Então, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Se ainda não deixou o like, deixa aí pra mim, por favor. Bom, muito bom. Depois se inscreva lá no canal dele, tá com 30 mil inscritos aí. Fazendo ótimas análises, parabéns pra ele. Depois, eu quero voltar a fazer alguns vídeos mais complexos. Mas como eu tô gastando muito tempo escrevendo pra empresa, quando eu termino de escrever as paradas que eu quero, eu já tô exausto. Então, eu tenho que escrever análise de One Piece, eu tenho que escrever um vídeo sobre Jujutsu Kaisen do Power System, eu tenho que escrever um vídeo de Black Clover, aí eu vou ter que escrever um vídeo da Unohana contra o Zaraki, eu vou escrever muita coisa. Quando o Bleach voltar ao anime, eu vou tentar dar muita, muita moral pra Bleach, pra gente ir crescendo aí a comunidade. Então, é nóis, tamo junto. Valeu pra galera, dá um like aí, se inscreve no canal do Analista. Então, é isso. Vamos para o